Tudo bem? Seja bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. A gente voltou depois de quanto tempo, Patrícia? Não sei, 5 meses, 6 meses? E a gente decidiu fazer um pouco diferente da maneira que a gente vinha fazendo, tá? A gente vai continuar com a mesma ideia, que é a gente vai ter um portal, que esse portal a gente vai liberar alguns cursos, algumas coisas para que vocês possam ali interagir e se profissionalizar mais, seja querendo abrir a sua empresa, ou seja também querendo melhorar as suas skills. E também pode vir aqui para o Ceará Meu Negócio para conversar comigo, aqui conversar com as pessoas que vão estar aqui. A gente vai voltar a fazer, né, Patrícia, das empresas diferentes depois, para que também vocês possam acompanhar. A única ideia que eu falei para você que vai ser diferente é que a gente vai tentar fazer gravado. Final do ano tá muito corrido para mim, tá corrido também para minha empresa e para algumas pessoas que vão participar com a gente. Então todos os episódios vão ficar saindo na segunda, se eu não me engano, tá? Mais ou menos ali 5 horas da tarde, às 18 horas, a gente vai estar liberando os episódios, tá? E a gente vai estar gravando na semana. Eu tô aqui hoje com dois caras, eu gosto muito. O Rodrigo eu conheço há muito tempo já, né? E a gente tem uma grande trajetória, é um cara que eu respeito muito. E conheci o irmão dele, que é o João ali. O João é um cara magnífico, assim, apesar da gente não conviver muito. Me tira muita gargalhada ainda. Depois eu comento com vocês. Mas o negócio deles é a Marmodecó. Eu queria contar um pouquinho da história deles. É uma história que me chama muita atenção, tá? Principalmente pelos desafios que o Rodrigo já passou. Não sei se ele vai falar, mas pelo desafio que ele já passou. E eu vejo que em 2 anos de negócio, cara, tá muito bem, assim, né? Eu já participei de negócios parecidos com vocês, que estão há 30 anos no mercado, e vocês estão conseguindo. Não sei se alguém já disse isso pra vocês, vocês estão conseguindo ali virar a chave. Mas vamos começar. Fala um pouquinho, cara, de vocês. Meu nome é João Moreira, sou de formação arquiteto, né? E você já falou, somos sócios, somos irmãos. E eu acho que basicamente é isso, né? Me formei em 2010 e vim de arquiteto de lá para cá. Quando houve essa oportunidade, a marmoraria já tinha era um sonho antigo meu, eu como arquiteto já tinha essa vontade de ter arquitetura, muito inspirado na família do Rio Grande do Norte que a gente tem, que são muito próximos, eles têm marmoraria há mais de quase 30 anos. E há 2 anos surgiu essa oportunidade, né, de abrir a marmoraria, e graças a Deus até agora tá dando tudo certo. E aí, Rodrigo? Eu sou Rodrigo Moreira, irmão do João, né? Eu gosto sempre de falar que quando vai falar quem sou eu gosto de falar que sou filho da dona Sandra, filho do seu Moreira, que são fundamentais na nossa vida, esposo da Amanda, mãe agora da princesa Ana Lu, né? Eu, de formação, sou contador. Agora tu vai me deixar mal, mas que eu não falei da mulher da mulher, né? Não posso fazer nada. Dá tempo, dá tempo. Eu sou contador, sou advogado, tenho umas formações em finanças também. E o Thiago eu já conheço já tem uns 10 anos, tem, Thiago? 10 anos, cara. Por aí, Fez 10 anos esse ano. né? Ou é pouco tempo que esse menino é novo ou a gente que tá ficando velho, né? É qual dos dois? Eu fazia parte do Grupo Seguro, né? Fazia parte administrativa financeira lá e conheci alguma coisa na época que o Thiago começou a andar lá, eu também cuidava da parte de marketing, né? Aí foi quando a gente se conheceu e há 2 anos eu saí lá do Grupo Seguro, alguns detalhes aí, como deixou de ser, mas enfim. E aí, há 2 anos atrás, quando na minha saída, por força de contrato, eu não podia trabalhar na mesma área, né? Então eu tinha que buscar outra área, porque no primeiro momento a gente fica meio sem saber o que fazer mesmo, né? E eu morei com esse tio de Natal, que é dono de uma marmoraria. E ele chamou: Rodrigo, vem conhecer, você com seu irmão que é arquiteto, faz e dá certo isso aqui, é um negócio bom. A gente foi, gostamos realmente, é uma área que é interessante, bem desafiadora. E voltamos, passamos lá meio que fazendo um estágio, assim, uns 15, 20 dias, voltamos e estamos aí. Tocamos, começamos um negócio e eu acho que é isso, tá caminhando. Caminhando, né? Cara, como é que surgiu o nome? Cara, fui eu. Como? Do nada. Do nada. Ele
Nível arquiteto é decorador, decoração, bota o mármore, pronto, mármore decora. Ei, cara, me desculpe, é hora de tu falar a tua formação, tu ficou com vergonha. Eu sou arquiteto, diga, pra não entrar em briga com o Rodrigo. O Rodrigo falou da Caiana. Não, Tô brincando. o arquiteto eu falei, né? Eu sou arquiteto, sou casado com a Jéssica, tenho uma filha maravilhosa, a Sara Liz. Tenho 1 aninho e 3 meses, com a mais maravilhosa que existe nesse mundo. E filho da Sandra e do Moreira, que realmente são os nossos pilares de formação, são quem nos fizeram ser quem somos hoje, né? A perseverança, a forma eu acho que eu e o Rodrigo, nós somos pessoas que, vindo assim dos nossos pais, eles nos educaram muito pela questão dos princípios, né? É uma coisa que a gente leva muito nas nossas vidas, na nossa família, a questão dos nossos princípios. Eu acho que é uma das bases da nossa educação. E do negócio, né? E do Que negócio. a gente traz. A gente traz para dentro do negócio. Cara, vender pedras é difícil? Bastante. Bastante desafiador. A gente costuma falar que o cliente final, obviamente, é um dos nossos focos, né? Certo. Mas hoje um foco da empresa são os arquitetos, certo? Sim. E é quem faz a definição, é quem traz um cliente que normalmente você traz um projeto completo, né? Quando você tem o desenho do arquiteto atrelado ao que traz o orçamento, fica tanto mais fácil de você fazer um orçamento, é mais assertivo, são menos problemas futuros, né? Então a gente tenta trabalhar sempre com arquitetos e designers, né? Normalmente é um valor agregado melhor e, entre aspas, mais fácil de se trabalhar. Eu acho que a venda em si, não é nenhuma coisa tão complexa não, porque na verdade todo mundo precisa. É um negócio interessante que onde a gente chega, a gente está às vezes no caixa do supermercado, a moraria, eu estou precisando. É mesmo? Então Tem razão. todo mundo tem casa, todo mundo precisa. Agora, realmente o projeto mais trabalhado, a venda mais trabalhada, aqui realmente traz um retorno importante, aí realmente tem essa necessidade das parcerias, né? E a questão do arquiteto, eu acho que está muito ligada assim, porque ele acaba botando o dele na reta, né? Assim, ele é muito no sentido de quando ele indica um profissional, não é ele, né? Mas ele acaba se envolvendo também no sentido de dizer, ó, esse pessoal aqui faz, esse pessoal entrega. Então essa parceria é importante e é por isso que o foco no arquiteto ela é importante, né? Porque ele traz a recorrência, né? Sim. Mas o que é importante é a gente atendê-lo bem para ele ter a segurança de que vai ser entregue da forma como ele idealizou, né? Isso, porque quando eu trabalhava com arquitetura, que eu tinha os meus parceiros também, é isso, você indica, a responsabilidade é do parceiro, ele que tem que desenvolver, tem que entregar bonitinho, mas a gente fica com uma certa responsabilidade de ter indicado aquela pessoa. Você tem um grau de confiança, o cliente que ele procurou, fez seu projeto, gostou, a execução, o projeto é ótimo. Mas a execução é fundamental, é a realidade do papel para a realidade. Eu tô com a dúvida aqui, como é que vocês sabem que deu certo, foi sucesso o projeto? É um feedback do cliente final, é um feedback do arquiteto, ou na execução da pedra ali que vocês fizeram? Na própria execução a gente já sabe, isso aqui ficou bom. Cara, quando a obra termina sem ruído, é a coisa mais linda do mundo. Sem ruído. Sem ruído. O que é que tu chama de ruído? Rapaz, é porque assim, obra é obra, né? Isso é um negócio que sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. E isso é uma coisa importante. Vai ter problema. Eu ouvi essa frase de uma pessoa que eu acho legal. Problema vai ter, né? O que é importante Sim. É você estar com um parceiro que vai resolver o problema. Legal. Né? A ideia é que essa é uma coisa que é uma situação difícil do mercado, é que tem gente que tá aí, vai falar do preço e não resolve, né? Mas o melhor dos mundos é porque assim, a produção
da movelaria em pedra, ela é um processo lento, né, delicado, artesanal, né? E quando a gente consegue começar e terminar sem dificuldade, sem o cliente, sem ruído mesmo, é sinal de que o negócio foi todo bem feito. E o Entendi. feedback vai vir bom. Entendi. Tá vendo? O feedback A gente acaba já- sendo A legal. gente já espera que o feedback vai ser bom. Dá muito problema? Dá. Demais. Como é que vocês conseguem conviver com as... Dá muita perda, né? Tem uma gama grande de perda. Se você for pegar uma que a gente chama de chapa, que é o que a gente recebe, né? Certo, Que conheço. tem em média 3 por 2 metros, 20 a 30% do material é perda. De perda. A perda na produção, ela tá controlada. Ela tá tá dentro da estimada, produção, né? Precificada. Mas depois da pedra pronta, é difícil ter perda total. Você tem ajustes, muito ajuste, né? E Parede aí, fora de esquadro. Eu ia tem perguntar demais. agora isso. Não existe parede reta. Eu descobri É. depois que. Eu descobri Sabe o que eu depois ia perguntar, comecei. cara? Então, Quando por favor, arquitetos, coloquem espelhos. Espelho solto, espelho colado, nos ajuda Eu ia demais. perguntar. Como é que o arquiteto faz para entregar um projeto para diminuir as perdas? Cara, tem algumas mães que quando a gente vai fazer o arquiteto, ele tem que dar uma demanda muito grande, tem que saber muitas coisas, Sim, sim. né? E eu acho que a parceria também vai nisso. Quando a gente vai fazer o levantamento e a gente identifica, por exemplo, uma parede de gesso, uma parede torta, uma tomada que está fora do lugar, essas coisas a gente tem que... O ideal é que o parceiro já entenda, já visualize e já comunique com o arquiteto. Ah, legal. Ó, tem Entendi. esse problema, tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa. Pra ele já... Porque se aquela tomada tá ali, é porque ele precisa daquela tomada por algum motivo, né? E você comunicar, ó, tá acontecendo isso, essa tomada tá pegando no espelho. Como é que a gente faz? A gente baixa a bancada, você vai movimentar, que é pra exatamente quando você for colocar não ter problema, Entendi. entendeu? E às vezes a tomada tá ali e não foi idealizado pelo arquiteto, não. Foi Foi um de erro obra. da obra, Da que tem execução de demais. E às vezes é muito comum a gente chegar e só identificar isso na hora da montagem. Isso. Eu lembro que vocês contaram a história de uma mesa que foi colocar lá, entregou a mesa tudo bonitinha, só que na obra, se eu não me engano, tava toda manchada, era uma mesa grande, eu não lembro onde era, eu também não vou falar, depois a gente pode comentar. E aí tu falou, cara, o problema a maioria das vezes não é assim, a gente chega lá, a gente entrega, a gente coloca no canto, só que quando o cliente final vai ver, a maioria tá suja, manchada. Geralmente, depois da gente, vem a marcenaria e a pintura. Pronto, eu acho que foi isso aí que tu Né? falou. E a bancada, aí eu quando comecei, rapaz, vamos mandar embalado o negócio, Eu né? Vamos mandar embalado. Aí o meu chefe de produção, ele fala, rapaz, o Rodrigo é ruim, porque depois, todo problema, se aparecer algum problema, foi porque a gente tentou esconder. Isso aí ele disse que já viu isso e outros, vocês tentaram esconder, não sei o que, não ficou bom. Aí a gente deixa a amostra, porque é muito comum também a gente estar lá e o dono não tá lá. O dono vai ver depois. Falou. Só que 2 dias depois essa bancada vira bancada de trabalho, de pintor e marceneiro. Coloca tudo. Não importa se é um material delicado, na verdade o cara não sabe, Entendi. né? E você tem uma bancada de apoio e tem um chão, o cara vai botar na bancada, Vai. entendeu? E aí a gente pensou nessa estratégia, né? De, cara, vamos proteger e tudo, só que só dá certo se fizermos a entrega. Tem que ser feita a entrega, o cliente está lá. E na grande maioria das vezes o cliente não está. Em regra, a maioria das vezes não tá. A maioria. Acontece do cliente acompanhar a obra, mas esse cara que acompanha a obra, aí não dá problema na bancada depois, porque ele vai acompanhar também o marceneiro e vai acompanhar o pintor. Entendi. Mas na entrega de alto padrão, que é um dos nossos focos, normalmente o cliente não pisa. Ele só quer rever o resultado final. Legal. Ele tem contato com o arquiteto e quer ver o resultado final. No máximo ele faz uma visita ou outra, mas... Então, ou tem que ter um responsável pela obra, né? Ou a gente tem que se responsabilizar para aquele material estar... Então a gente bate Intacto. foto, faz filmagem e manda para o arquiteto e quando tem contato com o cliente, manda para o cliente também. E depois de pronto, a gente entrega pronto, fica tudo lindo e acontece e dá problema depois.
várias coisas acontecem, tipo de... Porque assim, é muito pesado, né, o material que a gente trabalha. E acontece de ceder, estrutura, Entendi, acontece, entendi. né? E tem que voltar para fazer ajustes, acontece. E não tem, assim, pode ter gente que sabe fazer que eu não sei ainda como é que isso deixa de fazer com que isso não aconteça, né? Mas acontece. Hoje é uma coisa que ainda está dentro do nosso... E ainda mais Dia a agora dia, que né? tá cheio de obra, que é tudo parede de gesso. Aí parede de gesso. Não aguenta pedra, Não cara. aguento, cara. Não aguenta. Então, E aí é uma coisa que eu tô começando a conversar com os arquitetos parceiros. Ó, pessoal, quando é parede de gesso, a gente tem que pensar em alguma forma de estruturar essa bancada. Segurar. Né? Segurar. E ainda mais agora com as bancadas orgânicas, o pessoal tá fazendo umas coisas meio flutuantes, umas coisas meio doidas aí. E tem que se pensar na forma de se estruturar isso. Tu falou um negócio que eu ia perguntar pra vocês sobre o acompanho da tecnologia. Tu não acredita que quanto mais a tecnologia vem, principalmente com IA, mais difícil vai ser a manter ali os objetos nos cantos? Por exemplo, uma mesa flutuante, que tu falou agora. Então, um objeto. Ou não, tu acredita que realmente ele é só um ajuste mesmo de estrutura, pode ser combinado com o arquiteto, enfim, com o rapaz que está fazendo a obra, isso aconteça. Porque o que é que eu tô falando? Depois que eu comecei a. Não sei se vocês já viram, tem. Eu não lembro o nome do aplicativo. Tem um aplicativo lá nos Estados Unidos que eu chego nessa sala aqui e aí eu entro e aí é como se eu estivesse com realidade aumentada, né? Sim. E aí eu monto os objetos da maneira que eu quero e eu digo o material. Só que tem uns, cara, que é um absurdo, assim. Né? Eu nem mandei pra vocês, eu vou mandar. Eu consigo botar aqui uma mesa, é tipo aquelas mesas flutuantes, que eu acho que o cara coloca mais pra dentro, só que ela é de mármore. E aí, existe um peso mínimo, uma distância mínima pra isso, ou não? Realmente tem que ter uma estrutura ali segurando. Não, tem estrutura. Normalmente uma mesa assim, grande, flutuando, pode ter certeza que tem uma estrutura de ferro por baixo. Certo? E aí, inclusive estamos fazendo agora uma mesa, é quase uma chapa toda em balanço. Não tem Legal. pé, não tem nada. Nome é em balanço, né? É, em balanço. Mas vai ser feito toda uma estrutura de ferro, que ela é chumbada no chão, chumbada numa alvenaria que vai ser uma ilha. E aí por baixo tem toda uma rede de estrutura metálica Ah, para legal. poder. A gente deita a pedra em cima, né? Mas é uma pedra que se você botar na ponta, ela dá uma balançadinha. Entendi. Porque é um Mas balanço isso é, muito grande. mas essa ideia, o arquiteto só traz, ele não diz como quer, né? Vocês têm que dizer se é possível esse projeto ou não. Algumas coisas assim. Legal. a gente até assim, a parte de estrutura, esse projeto que chegou, olha, a parte de pedra a gente resolve. Agora aqui é necessário que tenha a estrutura, e essa estrutura a gente conhece gente que faz, né? Mas o processo, o cálculo, é um cálculo, né? É. Estrutural, isso aí não é uma coisa que a gente domina. Ah, legal. Mas a pergunta era essa, assim. O arquiteto traz a loucura e vocês têm que fazer acontecer. E às Cara, vezes não dá certo. Eu vou te dizer, eu adoro a loucura. Massa. Eu adoro, porque é o que nos diferencia. Trabalha no caos, né? É o que Não, nos e diferencia. é legal, coisas novas, essas coisas desafiadoras são legais porque é isso, não é todo mundo que faz. E a ideia é trabalhar nisso. Mas tem coisa que não dá pra fazer não mesmo, Tem, acontece. Cara, e expansão? Como é que vocês estão pensando? Vocês pensam em atacar o Nordeste inteiro? Thiago, 2 anos, calma aí. É assim, a minha visão é que, na verdade, marmoraria, na marmoraria especificamente, eu não conheço nenhuma empresa que trabalhe assim, que tenha filiais em outros locais. É uma coisa que você tem que estar muito dentro, Certo. certo? Outra coisa que eu aprendi logo no começo é que é muito artesanal, né? Então, A gente é. é indústria, cara, mas é um trabalho É. artesanal. As pessoas não entendem que essa história dos prazos que a gente pega, mas demora muito. É você pegar uma pedra que pesa 60 quilos por metro quadrado E lapidar. e lapidar, certo? Você tem um ser humano que está levantando aquilo o tempo todo, né? Você tem ajuda de máquina, tem maquinário e tudo, mas no final você tem um ser humano fazendo o trabalho final, fazendo o afinamento da meia esquadria, fazendo as colagens. Então, realmente é um processo que a gente precisa de tempo para poder fazer. E
E é isso, você tem que estar dentro, você tem que estar visualizando o acabamento final, você tem que estar... Então, para expansão, é um negócio complicado. As grandes marmorarias que eu conheço, elas são locais. Assim, eu não sei de história, Mas mas exporta. marmoraria. A Aí peça já- pronta, Peça que eu pronta. também não conheço, não. Só se a gente for trabalhar com mesas com de design, entendeu? Aí você tem esse tipo de pré-fabricação. Se eu quiser um design específico de algum arquiteto, hoje ficaria mais fácil eu pedir para vocês ou pedir para o arquiteto desenvolver o projeto? Por exemplo, tem um catálogo onde a gente possa ver, você já tem um catálogo lá, como é que funciona? Não, geralmente a gente desenvolve a ideia do arquiteto Do mesmo. arquiteto. Mas isso é Se algo... você quiser, João, eu quero uma mesa para mim. Você desenha? Eu desenho, eu sou arquiteto. E se você quiser, eu pego as suas especificações e desenho. Eu tô mais falando sobre os eventos que vocês participam. Como é que hoje? Inclusive, vocês vão estar na Casa Cor, né? Sim, estamos. Quais são os dias? E os Casa Cor ambientes? começou ontem, né? E vai até mais ou menos metade de novembro. Tá. Aí, Vocês estão com quantos ambientes lá? Estamos em 5 ambientes. Projetos tudo legais ou mais desafiadores? Não, os projetos eu achei bem tranquilos, sabe, assim, de fazer. Tem sempre a correria, Casa Cor sempre é uma correria, sempre. Os prazos são absurdamente curtos. Mas, graças a Deus, os projetos, obviamente, algumas coisas bem difíceis, mas tudo dentro do controle. foi. É ruim porque dá uma bagunçadazinha na produção, né? A gente acaba tendo que, num período que começa a esquentar, o final do ano, para toda a construção civil, ela é mais puxada, né? Aí é bem nesse período que a coisa começa a esquentar mesmo, todo mundo quer receber projeto para dezembro, né? Aí entra a Casa Cor. Então acaba dando uma... Começa mais ou menos quando vocês a fazerem um projeto da Casa Cor? Em julho? Em junho? Não, já é Nada. quase em cima. Não é quase Ontem. em cima. Entregou ontem, comecei segunda, Thiago. Acho que foi 15 dias para fazer tudo. Dá tempo. É bem Rapaz, apertado. tem que dar. É bem apertado. Tem que dar. Agora, esse ano é isso. A gente acabou tendo algumas. Tiveram alguns projetos bem desafiadores. A mesa foi, né, uma mesa que Aparentemente é simples. Ela parece ser super simples. São 2 peças de ônix na ponta, uma de Vivid Green no meio, né? De Mandalay Green, perdão. Só que a ideia é que tem iluminação, você tem que para estruturar, é complexo, enfim, né? É um negócio. Teve o ambiente. Assim, enfim, tem alguns ambientes que você parecem ser simples, mas quando você vai para a prática em si, né? Acaba tendo. Cada um tem suas dificuldades. Mas a maior dificuldade é o prazo. E que acaba atrapalhando o restante da produção. coisa que tem prazo, da mesma forma, não muda nada para os clientes, né? Eles não têm culpa e A gente tá se aventurando, né? a gente tem que se desdobrar para fazer dar certo. E quem quiser ver vocês lá, vocês vão estar em que dias? Todos os dias vocês vão estar lá. Normalmente eu tô lá a partir do 7, 7h30, toda noite. Normalmente final de semana eu não vou. No final de semana eu tento ficar com a minha família, né? Família, né? Mas de segunda a sexta, a partir de 7, 7h30 eu tô por lá, até fechar. E é muito legal. A Casa Cor é um negócio que mesmo para quem não é do ramo, é uma coisa que vale a pena você ir lá, olhar, acompanhar, porque você se inspira, sempre se inspira. Rocha, né? A parte de rochas ornamentais, né? De mármores, granitos, bem trabalho, quartzitos, é um negócio que é lindo por si só. Vale a pena você visitar pedreira, visitar distribuidor, visitar. A marmoraria é um pouco mais, um negócio mais, como é muita produção, tem muita poeira, né? Então acaba sendo uma coisa mais complicada. Mas as rochas, você visitar as distribuidoras de rocha, são coisas maravilhosas. E a Casa Cor é legal por conta disso, porque além de ter a parte de rocha, tem todos os outros assim em níveis de pensamento muito bacanas. Você se inspira para tudo. É muito legal. Eu não. A primeira vez que eu fui foi quando eu comecei a mexer com rochas, mas depois que você começa a ir, é um negócio que você vale a pena ir sempre.
o público em geral tem um conhecimento muito limitado de rochas, né? Cara, esse é o segundo ano, né, que vocês estão lá. Segundo ano. A empresa tem 2 anos, né? Então já no nosso primeiro ano de empresa já foi uma coisa que surgiu essa oportunidade, nós abraçamos porque a gente acha que faz parte do desenvolvimento da nossa marca, Faz, tem razão. né? E a gente acha que agrega bastante. O ano passado tivemos um retorno muito positivo Ótimo. da Casa Cor, a gente espera que esse ano também seja bastante positivo. Mas também tem que fazer acontecer. Eu acho que só se faz valer a pena porque tem que estar lá. Tem que estar lá explicando para o cliente como é que funciona, o porquê daquela pedra, o porquê de como é feito, né? Os próprios arquitetos que visitam, a gente vai abordando. Então, essa é a forma que a gente usa para fazer com que o investimento na Casa Cor vale a pena. Porque uma das coisas que o João até começou a falar, né, é a questão do arquiteto. O arquiteto, ele desenvolve o projeto, que são muitas coisas numa obra. É pedra, é marcenaria, Iluminação. é hidráulica, é elétrica, iluminação, estrutura. É muita coisa para o arquiteto. E, assim, acaba que, assim, o detalhe da pedra que pode ser utilizada, da estruturação. Sim. Isso é uma coisa que realmente ele precisa de um parceiro especialista, né, para fazer essa consultoria. Eu sempre falo que a gente, lá na empresa, a gente não pode ter vendedores, nós temos que ter realmente consultores, né? Pessoas que entendam do material, entendam Mais do técnico, processo. É uma coisa mais técnica, não é uma pessoa que vai chegar e... É diferente você ter um produto pronto, chegar lá, o cara, eu quero isso e levar, né? Então você tem que dizer, não são todas as rochas que cabem em todos os ambientes, Aí, legal. não são, não dá para estruturar tudo de todo jeito, onde tem gesso, onde tem, né, a questão dos materiais que são em balanço. Então você precisa de uma questão técnica realmente, um parceiro que tenha o domínio disso para orientar nesse sentido. Uma dificuldade muito grande que a gente tem no mercado é que as pessoas acham que toda pedra pode ir em qualquer canto, Eu ia perguntar isso agora, tá aí. né? E não é, né? Tem material que é mais maciço que o outro, é mais frágil. É mais poroso, né? Então a gente tem uma gama de durezas das rochas que tem essa diferenciação, né? Hoje um dos produtos mais exportados de rochas ornamentais do Brasil é do Ceará, Do mundo. da região da Nós região de somos Sobral. grandes exportadores. Certo? Nós somos o terceiro maior exportador de rochas ornamentais do país. Ceará. O Ceará. Né? E uma das principais do mundo é da região de Sobral, né? Aí tem vários nomes. E que é mais o que a gente basicamente chama de perla, né? Taj Mahal, tem o Perla, tem Santana. Perla Santana, Perla Venata, tem Cezanne, mas são Elegance. todos, o Perla Elegance tem, mas a composição é muito parecida. O que muda um pouco mais é o visual da pedra. Mas a composição em termos de dureza é uma pedra relativamente clara, puxando para o dourado, Legal. absurdamente dura, então ele é muito utilizado em cozinha, que é a área que você tem maior problema em relação às rochas, Sim. certo? Somente pra bancada, né? Que faz Isso. comida e tal. Não sei se tu notou, mas a gente tinha uma gama limitada há pouco tempo, 20 anos atrás, de pedra. Era basicamente granito, Sim. né? E aí Mármores e granitos. Mármores e E, granitos. na verdade é o que a maioria das pessoas ainda Conhece, né? Ainda chegam Né? pedindo Perla Santana, que é um quartzito, mas eu quero esse mármore, né? Fala-se muito disso, né? Basicamente era o que existia. E hoje a gente consegue trabalhar Cara, outros pelo materiais. desenho vocês conhecem, assim, o desenho do formato, da cor, vocês conseguem identificar. Normalmente você consegue identificar o tipo de rocha pela... Mas antes do desenho polimento ou só depois do polimento? Fica bem mais fácil depois do polimento. Isso é Né? complicado. Quando você vai ver o bloco, quando você vê um bloco, é mais difícil. O cara tem que ser especialista para poder Aquele entender. bloco grandão, né? Na pedreira eles molham. Quando molha, já dá você pra consegue identificar. ver, Dá pra identificar. Esse advento do quartzito que apareceu foi devido a uma invenção relativamente recente, deve ter uns 15, 10 anos, do fio diamantado. E aí, a partir disso, você conseguiu se retirar as pedras mais duras, que são os quartzitos, né? Então, foi a partir daí que, principalmente aqui no Ceará, a gente conseguiu ter essa demanda desse material
e de vários materiais do país. O Brasil cresceu muito com o advento do fio diamantado, porque nós temos uma gama absurda de quartzitos. E belíssimos. Uma experiência fantástica, Thiago, que a gente teve agora é a visita à pedreira. Né? A gente teve no Espírito Santo agora na Ferreira de Rocha, né? Que é a Stonefé. Cara, é um negócio muito... Eu até tive lá e até gravei um vídeo lá pro pessoal. Depois que você vai lá, você acha tudo que a gente vai barato demais. Barato demais. E, cara, é uma mega estrutura. Magnífico. Grande. É muito grande. Trabalhoso. No meio do nada, assim. Os caras acham uma montanha que tem lá um material. Aí vai com máquinas grandes. Você tem que fazer uma estrada. Você tem que... É íngreme. Eu não sei como é... Eu até hoje não sei como é que você consegue tirar um bloco lá de cima, cara. Porque é um negócio muito íngreme. Você tem que fazer um caminhão chegar lá e tirar um bloco que pesa não sei quantas toneladas. Cara, absurdo, né? Cara, a gente ficou lá umas 4 horas, o cara terminando de serrar uma filetinha da estrutura completa da prancha, que ele deixou só por questão de segurança, para não ter perigo da prancha tombar antes, né? 4 horas o negócio serrando. E você esperando lá. E a gente lá esperando no sol. Achando que ia ser rápido, né? Deixa eu ver uns 5 chapas aí, alguma coisa desse tipo. Mas é uma experiência... No sol. No sol, mas é uma experiência fantástica. É um negócio que, assim, também... O tombamento da prancha dura, sei lá, 10 segundos no máximo. Nem isso. Cara, teve um dia... Mas vale a pena. Cara, teve um dia que eu fui lá, e aí tinha umas chapas, assim, aí eu olhava um monte de poeira. Aí um dia eu tava olhando as fotos que vocês fizeram. Aí eu, cara, olha o resultado final disso, desse jeito. Eu quero ir lá, é muito lindo. Por isso que ela quer ir lá também. Eu desejei, não, vai não, velho. Vá no showroom, pô. O legal do nosso showroom que a gente abriu, que eu acho que é um diferencial. Vai ficar no Cambeba. No Cambeba, isso. Que é um dos nossos diferenciais, é que a gente está expondo as chapas. Né? Normalmente você consegue ver as chapas nas distribuidoras. Normalmente são mais longe por conta da questão da quantidade de material que eles precisam ter. Mas a gente está conseguindo trazer isso para a nossa loja. A gente está conseguindo expor as chapas, o cliente já consegue ver o material. Se ele quiser um canto específico da chapa, ele consegue escolher. Que é mais difícil das lojas, porque normalmente as lojas têm umas amostras de 10 por 10, uma coisa pequena. Razão. É um ponto diante de um material que você tem uma gama absurda de diferenciações, né? Então acho que esse é um dos nossos diferenciais. E tá dentro de Fortaleza, você conseguir fazer isso dentro de Fortaleza, né? É pertinho, né? A marmoraria em si não pode ser dentro de Fortaleza. Não Quando pode, a gente começou, a gente, vamos botar dentro de Fortaleza, que é aqui, né? Do lado da minha casa, a gente tinha um terreno, eu queria fazer lá. As marmorarias antigas que ainda existem, eles estão tentando tirar, certo? Mas deram um prazo e tá todo mundo, mas não pode mais, né? E quem quer abrir nova não pode. Tem algumas áreas dentro na BR, parece que pode. Um pedaço da CE. Mas são uns 3 locaizinhos assim que pode. Então, por isso a gente acaba tendo que ir para mais longe, né? Tu falou um negócio agora, Rodrigo, que quem quer abrir, né? Era isso que vocês imaginavam quando era criança, que vocês iam fazer no futuro? Ou o que é que vocês queriam ser quando era criança? Eu não tinha muito eu nunca tive muito essa... Eu queria jogar bola, eu gostava de bola. Quando era menino, uma vez eu cheguei em casa dizendo que ia... Ser jogador. Vou parar de estudar, pai. Eu jogava no Marista Cearense, aí treinava lá, um dia apareceu um cara, vou levar pra treinar do Ceará. Aí o cara... Aí qual é o horário? Na hora da aula, o cara diz, né? Tá hora. Aí eu cheguei com o pai, vou largar os estudos, vou jogar bola. Meu pai, um peteleco. Rapaz, se duvidar, era melhor. Até hoje lembra, né? Da dor. Conversa essa de jogar futebol, que isso lá dá certo. E tu, João, queria ser o quê? Não lembro, menor ideia. Não sei se eu tinha alguma pretensão de algo assim, não. Cara, nossos pais são funcionários públicos. Então a gente foi muito criado na ideia de ser funcionário público. Passar em concurso. Passar em concurso. E tu acredita que quase o Brasil inteiro é criado nessa ideia? A questão do empreendedorismo, que eu acho que é uma coisa, uma vertente que está até mudando agora, né? Eu acho muito importante as pessoas, a educação financeira nas nossas escolas. Eu acho fundamental, que é uma coisa que eu acho que ainda falta.
Cara, pra caramba. né? Porque eu acho que já se melhorou muito, mas até pro dia a dia mesmo, né? O cidadão brasileiro, ele não tem essa questão de você saber Cultura, fazer as suas contas de casa, cultura. né? As pessoas acabam se endividando. E dentro dessa educação, vi essa veiazinha empreendedora. Porque se você é organizado financeiramente, para você dar esse pulo, é muito mais fácil. Cara, demais. Entendeu? É muito mais Entendi. fácil. E hoje o cidadão brasileiro ele tem que dar 3, 4 pulos para poder conseguir fazer isso. E eu não sei como é que muita gente faz e dá certo. Qual o maior desafio para vocês? O intuito do conversar vai ter uma pergunta que eu sempre vou fazer para todos, né? Qual é o maior desafio hoje, assim? Se tu pudesse responder em 1 minuto. Qual é o maior desafio de empreender no Brasil? Cara, assim, a gente está vivendo uma Tem crise de mão de obra, né? A gente está com uma crise de mão de obra. É porque tudo está ligado, uma coisa está ligada com a outra, que envolve a falta de educação, né, das pessoas. O Estado dificulta demais a nossa vida. O Estado aí é sem vertente nenhuma, realmente. O Estado, a estrutura do Estado que se carrega é muito, muito pesada, É, né? Então, eu acho que, assim, uma coisa assim específica não tem. A gente realmente tem sofrido. Quando eu comecei na marmoraria, eu já trabalhava com mão de obra, né? já. Não diretamente ligado essas pessoas. Apesar de que na base lá a gente tinha quase 100 pessoas, então a gente Tinha. é muita gente, né? Muita gente para ajudar, né? Mas a gente tem sofrido muito com mão de obra, muito mão de obra, mas é falta aí é a falta da educação, a falta das bases, né, que são importantes, e o Estado dificulta demais. A Para tu, João, estrutura do Estado é muito. qual é o maior desafio hoje de empreender no Brasil? Rapaz, eu acho que o que o Rodrigo falou é um dos nossos principais problemas, é a questão da mão de obra mesmo. Graças a Deus, a nossa equipe, a que nós formamos, né, que temos hoje, um pessoal muito bom, sabe? Eu vejo algumas reclamações de alguns outros marmoristas e graças a Deus a gente não tem esses problemas, sabe? São coisas muito pontuais. Mas eu acho que é isso, é a educação. Eu mesmo, assim, e aí voltando para minha pessoalmente, né? Eu sou um que eu tô correndo atrás de eu mesmo tentar aprender algumas coisas que eu acho que eu deveria ter aprendido na escola, questão de realmente de administração, de gestão, que na que é uma falha que eu posso dizer que também é do meu curso. O meu curso ele não ensina o arquiteto. Normalmente os cursos de arquitetura não ensinam o arquiteto a Ganhar dinheiro. empreender, Eu acho que a gente conversou um dia sobre isso, né? certo? E eu acho isso um absurdo, É. né? O curso ele é ótimo para lhe ensinar a fazer projeto, a fazer a parte de criação, a desenvolver a sua criatividade. Mas a parte de administrar um negócio, você sai e você tem que abrir um escritório. Como é que você administra um escritório? Não ensina. Nem Entendeu? na escola, nem na faculdade. O Bruno falou de uma coisa que é importante. Realmente a gente vive uma crise de mão de obra. A gente tem necessidade, às vezes, de contratar mais, mas a gente deu muita sorte. É sorte com o trabalho, a questão da experiência que eu trazia do ramo A gente também anterior. sabe identificar, ler as pessoas, né? Que a gente está querendo trazer para perto. Mas a gente deu muita sorte É. no sentido de das pessoas que nos aproximaram. As pessoas, o fato da formação que a gente tem nos dá credibilidade para uma série de coisas. Então, algumas pessoas nos buscaram também, nos procuraram Por pra trás disso. isso, né? E tem a ver com isso, né? Mas a gente deu muita sorte de achar algumas pessoas muito engajadas, algumas pessoas. Agora, porque a gente precisa de mais. Aí nessa busca pelo mais é que a gente está tendo. Eu não vejo que foi sorte, eu vejo que. Eu conheço mais tempo, né? Mas eu vejo que vocês são muito desenrolados, sabe? Assim, vocês têm. É muito difícil hoje eu encontrar um empresário que tem um feeling de saber a área que ele. Não, vou focar nisso agora. Né? Tem gente que é muito reativa, assim, vou fazer um planejamento estratégico. Só que eu vejo que às vezes, a maioria das vezes, planejamento estratégico, se você não tiver quem tem contato, se você não fizer um bom network, pra mim não funciona. Uma coisa que eu escutei
agora, né, teve a abertura da Casa Cor, né? Foi terça-feira o Avant Premier e começou ontem mesmo, de fato. Algumas pessoas chegaram para mim, pessoas que eu não tenho muito contato, que isso me surpreendeu positivamente, né? Cara, eu tô ouvindo falar muito bem da sua empresa. Tô ouvindo falar muito bem da sua empresa. E eu tenho muito medo de perder isso. Entendi. Né? Pessoas que eu não tenho convívio e de chegar para mim cara, ó, eu tô escutando muito bem da sua empresa. Uma pessoa chegar de graça e dizer isso para você significa que tem um feedback muito positivo, né? Então eu tento trabalhar, a gente tenta trabalhar para que isso se mantenha. Eu acho que é importante. Porque, assim, nem tudo são flores, né, Thiago? É um processo. É. A empresa só tem 2 anos, né? Eu falo muito isso pro Bruno. A gente ainda dá... Eu acho que a gente cresceu muito, eu acho que a gente desenvolveu bem. Mas não é para começar, que eu não sei nem se é. Nunca é um produto acabado, uma empresa, né? Mas ainda estamos no processo de fazer uma consolidação, ainda estamos de estrutura mesmo, de equipe. Como eu falei, existem problemas muitos. A gente tem obras maravilhosas que a gente começa e termina com problema nenhum, mas tem obras que dá problema do começo ao fim, acontece. Tá entendendo? Não é bom, mas é isso. Tem gente que é impressionante. E tem algumas coisas que acontecem. Tá entendendo? De novo, não é normal, não é o padrão, graças a Deus. Outra coisa, tem algumas frases que a gente vai aprendendo ao longo da vida, tipo assim, eu gosto dessa. Quando você é empresário, a gente erra e a gente acerta. O que é importante é a gente acertar mais do que o que a gente erra. Sim. Né? Mas vão ter erros, vão ter problemas, vão ter dificuldades. E é isso, tem muitas, né? Tem muitas. E com 2 anos, eu costumo dizer ainda que nem deu certo. Tá no rumo. Tá no rumo, né? Na verdade, tem que sobreviver até os 5 anos, né? Eu converso muito isso com o Bruno, né? Porque eu já participei do processo de formação de uma empresa que é sucesso. Essa sim, uma empresa que hoje está consolidada, é uma empresa gigante, né? E eu estava lá, participei do processo inicial de constituição mas é legal você chegar lá hoje e ver tudo lindo e o pessoal, rico, né? O pessoal adora dizer, empresário, isso aqui. Mas os 2, 3 primeiros anos foram muito difíceis. Tem muita gente que acredita que a partir do momento que você tem uma empresa, você já é rico. A maioria das vezes, seu prolabore, ele tá retido para investimento, né? E a galera não entende isso, cara. Assim, né? Para vocês, qual dica que vocês dão para quem quer empreender hoje na parte de indústria? O cara vai, Thiago, sai da faculdade, vou abrir uma indústria. Então, não, cara, eu vou abrir uma indústria. Não abra. Rapaz, tem que estudar muito. Muito. Quando tu fala estudar, é mais o produto ou a parte técnica de execução? Eu sempre, como eu te falei antes, eu sempre quis empreender nessa área da marmoraria. Era uma coisa que já tinha vontade. Já. Mas eu tinha muito medo da parte financeira, que não é uma parte que eu não domino, né? E agora eu estou tentando aprender, é uma parte que eu, como sócio, eu tenho que aprender, eu acho justo também, até para poder entender a parte do negócio também, né? Para mim, eu acho que o cara que está querendo abrir uma indústria, ele tem que saber muito dessa parte financeira, parte de impostos, parte de como realmente lidar com a empresa nessa questão da gestão da empresa, é fundamental, né? Hoje a gente tem o quê? Quantos funcionários? 18, né? E você gerir essas 18 pessoas, fazer a coisa dar certo. Indústria, muita gente é complicado, porque quanto mais pessoas dentro da indústria, maior o risco, né? Estudar é muito importante, né? A gente tem uma consultoria com o Ricardo Stuck, a gente faz parte do grupo do Guia de Rochas. Quando começou o negócio, a gente já foi atrás de sistema específico para marmoraria. Essa parte do estudar é muito importante, até porque, como eu estou dizendo, a gente tem que ser consultor, né? Não adianta, porque para vender... Tem gente que vende rocha sem ter a base, sem ter o conteúdo. Esse pessoal não desenvolve. Verdade. O negócio não anda, não cresce, né? Então, para desenvolver, para crescer, a gente tem que ter esse domínio da informação, da questão técnica, né? Da gestão.
Eu acho que, inclusive, o fruto do nosso crescimento é muito isso. Ele tem muita experiência de gestão, eu tinha uma certa experiência de comercial, porque eu vendi os meus projetos, então, Sim. e já tinha esse certo conhecimento na parte de rochas também. Então, acho que com a abertura da marmoraria, eu me especializei mais ainda, né, nessa área. E a experiência dos dois fez com que a empresa conseguisse nesse pouco tempo, ir se consolidando de uma forma um pouco mais relativamente rápida, vamos assim dizer, né? Na verdade, como se fosse uma linha do tempo, né? Foi passo a passo, como você já tinha, principalmente ali o Rodrigo tinha passado por uma empresa, ele sabe que às vezes atropelar pode dar errado, né? Isso. Bem estruturado, pronto, é isso que eu quero dizer. Cara, o que é que vocês deixam de mensagem aí? O que é que as pessoas podem esperar da Mármore daqui a 2, 3 anos? Vender todo o Brasil no Marketplace? Rapaz, existe, desde a criação da Mármore Decor, eu tenho uma ideia que é uma coisa que eu ainda quero implementar. Demora um pouquinho, é como o Uri está falando, eu quero primeiro estruturar a empresa, deixar ela um pouco mais talvez esses 5 anos aí, né? E partir para uma ideia que é pegar alguns arquitetos parceiros, fazer eles terem cada um ter o seu design de produto, e dentro do nosso site a gente vender essas peças com os designs dos arquitetos e vender para o país. Essa é uma ideia por assim dizer, de expansão, que a gente possa dizer nacional. Aí tem que ser estudado, né? E se Deus quiser, a gente está precisando de uma fábrica nova. A parte de expansão, até tu falou nacional, lá no começo eu pensava muito na questão, mas você tem que ter parceiros em cada, porque é um produto. Em locais, né? É um produto muito pesado. É. Não, assim, então, tipo assim, eu vou fabricar aqui e mandar para O Manaus. risco de quebrar. Risco de quebrar, peso, é muito pesado. A maioria dos fretes, acaba que às vezes, dependendo do frete, pode ficar mais caro. Vai ter que ir em container. Tá entendendo? Então, tem uma série de coisas que a questão de levar daqui para os outros cantos. Aí eu tinha pensado nisso, depois eu vi um podcast de um cara que parece que começou alguma coisa no sentido de você você vender, vou botar minha marca a nível nacional e você ter parceiros que você confie, que entregam, que vai ter um nível de qualidade e excelência para fazer isso. Entendi. Fora, mas tipo assim, eu vou vender uma bancada lá, eu vou mandar, o cara compra no meu site, eu movimento o parceiro, eu dou garantia e é como se fosse uma venda minha fabricada por um terceiro, né? Com todas as nossas garantias. Eu vi uma pessoa falando, uma época eu dei uma olhada, eu estava estudando sobre isso, né? Eu vi que o cara tentou, não sei se rodou, né? Inclusive também na consultoria que a gente foi, lá tinha um cara que dizia que era uma marmoraria digital, mas ele estava exatamente no processo de implementação de fábrica, de trazer para dentro. Entendi. Ou seja, ele tinha tentado a parte de expansão, mas ele estava voltando para o mercado convencional, né? Eu imagino a gente daqui a 3 anos primeiro realmente uma sede maior. Hoje a gente já está pequena, a fábrica já está pequena porque a gente quer. A gente precisa de Graças mais, a Deus, né? Graças a Deus. A gente precisa de mais maquinário, porque maquinário dá volume e dá qualidade, dá as duas coisas, né? O cara consegue fazer uma bancada perfeita 100% na mão. Certo? 100%. Se o cara for bom, ele faz. Se o cara trabalho que a gente faz. Faz do mesmo jeito. Agora, demora muito mais para fazer, né? Demora muito mais. E às vezes se o cara não tem uma estrutura, se não tem a questão administrativa, se não tem, ele se perde. E o problema é quando dá problema. A questão é quando dá problema, porque aí às vezes esse cara não tem a estrutura para segurar e resolver o problema. Né? Então, onde é que eu quero estar? Eu quero estar numa sede maior, mais bem estruturado mesmo, né? E com mais parceiros realmente assim, aí é o processo, né? Que já sabe que a gente faz, que a gente entrega, que a gente garante, que se der problema a gente resolve, né? É onde eu acho que eu quero estar. Cara, tem coisa que eu queria perguntar, depois eu pergunto sem as câmeras. A parte de ser irmão? É muito massa, cara, vocês como irmãos, é muito massa. Assim, eu e meus irmãos, a gente é muito parecido, assim. Eu não sei se vocês, fora do ambiente, são assim, mas eu sou muito apegado com meus irmãos.
E hoje eu tento me aproximar mais de pessoas que são assim, cara. Tem alguns valores hoje que na empresa é inegociável. Eu tô em busca de novos profissionais, pode olhar, se você, eu tô direto atrás de vaga, porque eu tive uma consultoria no começo desse ano e eu só vou crescer a Buy Creator, porque eu tenho outros negócios, né? Eu só vou crescer a Buy Creator se for a galera com esse espírito, pô. Entendeu? E é muito massa, assim, às vezes, converso com vocês, eu fico olhando aqui que um espera o outro falar. Eu mesmo que educado, cara. Que coisa linda de se ver. Porque tem gente, cara, que não é não, pai. Mas sabe? é um defeito meu, fica interrompendo um pouco. Não, pô, tu espera ele terminar. Tu assistir, tu vai ver o que é que eu tô falando. Mas sabe o que é engraçado? Assim, não é fácil não, tem muitos conflitos e a gente traz as coisas de casa para dentro da empresa, né? Mas a Seguro foi muito importante para mim em vários sentidos, né? Em termos de crescimento, de aprendizado, de postura, né? Então o Bruno me respeita muito por conta de saber que eu trago isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita batida assim, eu não sou comercial, cara. Não, isso aí não é minha área. Não é. E eu precisava de uma pessoa. E eu meio que a gente acreditei nele também, ele acreditou em mim. Mas eu ainda sou mais acelerado que ele, a gente é muito diferente. Não, muito diferente. Como você se comporta legal de né? Aí a gente acaba se empurrando, né? Na verdade, eu empurro porque eu sou mais acelerado. Hoje em dia que eu peguei a aceleração de onde eu vinha, né? Que lá o pessoal é corrido. Então eu empurro. Ele às vezes me segura, né? Mas tem muito conflito. Tem muito conflito. A gente traz muita coisa de casa. Mas ao mesmo tempo também assim, a gente se dá muito bem, nós somos muito família, meus pais são muito próximos, a gente está dentro de cada casa deles, então a gente está o tempo todo junto, e nós somos muito, mesmo quando não éramos sócios, a gente sempre foi muito próximo. A gente tem a minha irmã, que a gente nem falou dela, é uma pessoa também maravilhosa. Então, assim, realmente a família é uma base muito importante pra gente. Praticamente todo final de semana a gente tá junto. É muito comum, a gente tá junto, a gente é muito movido a comida. Dá pra ver, né? Dá pra ver osso, né? A gente é muito movido a comida, então reunião familiar é pra comer. É basicamente isso. Legal. Eu queria agradecer, né, Thiago, eu acho que é importante pra gente demonstrar o nosso trabalho, demonstrar a empresa que vem, né, o processo de construção que vem sendo realizado. E é isso, a parceria, quando a gente pensou realmente em estruturar, que a gente começou a ter, eu disse, não, eu quero o Thiago, eu sei que é um cara que faz, que entrega, então Eu já ia dizer, a gente tem que agradecer a ele abraçou a ideia da Marvel Decor. Exato. E fez acontecer algumas coisas que eu queria muito. Que eu tô vendo o resultado e eu tô muito feliz também com isso. Agradecer... Te interrompi, né? Mas é normal. Cara, brigadão demais vocês terem participado aqui, fico feliz de ter vocês. Espero a gente daqui a um ano tá retornando pra gente ver como é que tá a expansão. E se vocês quiserem acompanhar, a gente vai deixar tudo deles aí na descrição aí também. Se vocês quiserem ver lá na Casa Cor, vão lá visitar os meninos. Eu vou estar lá semana que vem, a gente só vai ver a data ainda. Acompanha lá nas redes sociais da gente que vocês vão ver. E até o próximo episódio. O próximo episódio vai ser com um cara muito legal ali, um grande amigo meu também, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de empreendedorismo e também a gente vai ver ali como é que vai se comportar ali até o final do ano do Ceará Meu Negócio, tá? Lembrando que a gente vai ter episódios aí que às vezes vai ser só eu, se eu não me engano, as meninas pediram um modelo de escopo diferente, mas às vezes vai estar com todo mundo aqui, com pessoas que vão participar do Ceará Meu Negócio. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.